Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer hoje essa palestra, live, com o tema Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Mas antes, vamos fazer uma ligação aqui com o plano espiritual, com Jesus, com os nossos mentores tão queridos, que sempre estão conosco nos momentos difíceis, né? Nós sabemos que o nosso país, o nosso planeta atravessa nesse momento algumas dificuldades. Então é importante nós estarmos aqui conectados com espiritualidade, um momento delicado. Vamos tentar ligar nossa mente, o nosso coração com eles, rogando a Deus, nosso Pai, nosso amado Pai, nosso querido Pai, que tudo vê, tudo sabe, a Jesus, que está no leme do nosso planeta e também do nosso país nesses momentos de tantas dificuldades. Vamos nos ligando com eles, rogando para que esse nosso planeta tão querido possa passar por esse momento de dificuldades o mais rápido possível, com o menor número de pessoas sofrendo. Que o nosso Brasil querido tenha disciplina, disciplina em todos os níveis, disciplina na população, disciplina nos governantes, disciplina naqueles que nos dão assistência de qualquer forma, né? Para que a gente saia dessa dificuldade rápido e bem, muito bem. Gente, esse tema é muito interessante, né? Bem-aventurados, está no capítulo Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E os itens são 11 a 17. Então, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Já pensou, gente? Está mandando a gente cortar a mão? Jesus falou isso mesmo? Será que ele falou para a gente cortar a nossa mão? Cortar o nosso pé, se o pé é motivo de escândalo? Arrancar o nosso olho, se o nosso olho é motivo de escândalo? Será que é isso mesmo? Vocês já pensaram nisso, turma? Arranca o olho, corta o pé, corta a mão. Negócio pesado, né? Jesus, ele falava de forma muito figurada. Ele queria ser entendido por todos. Então ele usava figuras expressivas, às vezes até intensas como essa. E muitas vezes, se as pessoas pegavam aquilo ao pé da letra, acabavam não entendendo o que ele queria dizer. Então é necessário a gente entender o sentido do que Jesus dizia. Qual o sentido de arrancar a mão, de arrancar o olho, né? O que é um escândalo, segundo a concepção de Jesus? Bom, primeiramente nós vamos fazer o seguinte, vamos entender bem a palavra escândalo. O que é que significa um escândalo? Um escândalo, gente, pode ter duas concepções que nós vamos abordar aqui. A concepção vulgar e a concepção evangélica. Na concepção vulgar, um escândalo é tudo aquilo que ofende, que agride, que violenta, que maltrata. Então, o escândalo é tudo aquilo que, de uma certa forma, invade a gente, né? Isso na concepção comum, tradicional. É aquilo que, de fato, escandaliza. Mas na concepção divina, o escândalo é um pouco mais do que isso. Na concepção divina, escândalo é tudo aquilo que ofende a lei de justiça, amor e caridade. Então, se ofende a lei de justiça, amor e caridade, é um escândalo. Certo? A gente ouve... Quer dizer, o escândalo é o mal moral, em resumo, segundo a concepção evangélica, só para a gente finalizar esse trechinho. Escândalo é o mal moral. Então, o mal moral é todo aquele que se contrapõe à lei de justiça, amor e caridade, como nós dissemos. Aí a gente ouve falar assim, mas fulano fez o crime perfeito. Foi um crime que deu certinho, redondinho, ninguém ficou sabendo. Ou, você viu aquele... Aconteceu, fulano teve aquela... A gente ouve na televisão, é um homicídio, é um roubo, é uma coisa perfeita. Perfeita, não foi preso. Ninguém ficou sabendo. Sim,
a justiça não alcançou, mas ofendeu a lei de amor, a lei de caridade, a lei de justiça perante Deus. Digo, a justiça humana não alcançou, mas a justiça divina alcançou. Então, se ofendeu a lei da justiça divina, de amor e caridade, foi um escândalo. Se isso aconteceu, houve escândalo sim. Então, todo ato que se desajusta à lei de Deus é um escândalo. Seja ele um ato que foi conhecido de todos ou não. Sendo conhecido de todos ou não sendo, gente, se agrediu a lei de justiça, amor e caridade, é um escândalo perante a lei de Deus. Aí a gente vai pensar assim, por que eu vou me chocar com escândalo, né? Os escândalos são tão comuns, afinal de contas, todo dia acontece, né? Nós estamos num planeta de expiações e provas, não é isso? Nosso planeta é um planeta de expiações e provas. Então, se nós estamos num planeta de expiações e provas, nós vamos passar por expiações, vamos passar por provas. Então, são os escândalos, né? Uma árvore ruim não vai dar bons frutos. Uma árvore ruim vai dar maus frutos. Um pé de banana vai dar o quê? Maçã? Pêssegos. Então, o pé de banana vai dar banana, que aliás é muito bom, né? Não tem nada de ruim. Mas, só para dar o exemplo de que uma árvore vai dar os frutos que lhe são pertinentes. Então, se nós vivemos num mundo de expiações e provas, que é um mundo de espíritos ainda desajustados, espíritos ainda em desenvolvimento, então nós vamos esperar o quê desses espíritos? Vamos esperar resultados magistrais, maravilhosos? Não, né? São resultados compatíveis com o nível de evolução nosso. Nós aqui, espíritos desse planeta. Então, espíritos imperfeitos não produzem boas obras. É comum, portanto, que os escândalos aconteçam no nosso planeta, o que não quer dizer que eles sejam aceitáveis. Uma coisa, gente, é a gente encontrar aí um planeta em início de evolução, muito início, um planeta ainda de modos tribais, e acontecerem lá determinados atos, homicídios, abusos de toda sorte. Lá eles são entendidos como acontecimentos naturais da evolução daqueles seres. Num planeta de expiações e provas, já quase em transição, já quase evoluindo para um mundo de regeneração, esses atos muito grosseiros não são aceitos. Não é possível a gente tolerar esses atos aqui, que não dá para falar que nós somos espíritos no início da evolução. Nós ainda somos espíritos, ainda bastante, precisando evoluir muito, mas estamos distante daquele homem tribal, do mundo primitivo. Então nós não somos um mundo primitivo. Então certas atitudes, certas agressões, elas realmente constam como escândalo. Não são aceitáveis no nosso planeta mais. E é lógico que no planeta mais evoluído ainda, coisas que são tidas como toleráveis aqui na Terra, nesses planetas mais adiantados, não vão ser toleráveis também. Certo? Então, é importante a gente saber, gente, o que é o escândalo perante a lei de Deus. O escândalo não é só aquilo que a lei alcança, que a lei humana alcança. O escândalo é aquilo que a lei divina alcança. Mesmo acontecendo no silêncio da noite, onde ninguém vê, se ofendeu a lei de justiça, amor e caridade, é um escândalo. E aí, qual o problema de seu escândalo? Todo escândalo tem uma repercussão. Tem uma repercussão naquele que sofre essa agressão e tem uma repercussão para aquele que acomete também. O agressor, ele entra no mecanismo da lei de causa e efeito. Se está no mecanismo de lei de causa e efeito, ele está semeando, ele vai colher. Vai colher com certeza. Porque isso faz parte desse mecanismo da lei de causa e efeito. Bom, gente, espíritos imperfeitos como nós frequentemente procuram portas largas, portas amplas, né? Portas fáceis. Mas essas portas, né, que nos levam frequentemente aos escândalos são aquelas que a vida tenta nos ensinar a evitar. Como é que a vida faz isso, né?
Por que espíritos imperfeitos procuram portas largas? Por que a vida nos ajuda do jeito que ela pode, né? Do jeito que o mecanismo da lei funciona, a evitar essas portas largas, né? Em nossas encarnações, nós erramos por ignorância, como nós falamos, do troglodita, né? Ou por persistência no erro, certo? Que é o nosso caso. Quando nós resolvemos persistir no erro, é aí que a vida coloca algo no nosso caminho para nos sinalizar que estamos no caminho errado. Frequentemente, meus amigos, tem aquele professor muito gentil, muito generoso, aquele professor que gosta de nós, né? Aquele cara bacana, aquela pessoa legal que aparece na nossa vida, que geralmente é alguém da família que nos ama, é o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso irmão, é um professor, é um amigo querido que chega e fala, olha, você está no caminho meio esquisito. Se você continuar assim, você vai ter problema. Amigão, isso aí vai dar errado. Aí o que a gente faz? A gente continua naquele caminho. Continua fazendo errado. Continua escorregando. Aí vem um professor mais difícil, sabe, mais durão, e dá um safanão na gente. Vou contar pra gente escolher o caminho certo. Recentemente, né, pegamos aí um trem, né, e o trem estava no começo vazio, primeiras estações, ainda não tinha entrado muita gente. Fulano sentou lá no banco do trem, aquele sujeito espaçoso, né? Abriu o pernão, ocupou 2 bancos. Sabe aqueles banquinhos de plástico? O sujeito ocupou 2 banquinhos daquele ali. Passou uma estação, passa outra, o trem vai enchendo, daqui a pouco o trem estava cheio de gente em pé. Aí vem uma senhorinha, aquela senhorinha bem simplesinha, carregando uma sacolinha na mão, cansada, sabe, já com idade. Fala assim, posso, né, dar aquela baixadinha de cabeça, posso sentar aí? Sentar do seu lado, né, quer dizer, pedindo espaço, né. O sujeito fingiu que não enxergava, fechou os olhos, caiu para o lado, como que se estivesse dormindo. Senhorinha ficou na dela, foi pro cantinho, ficou de pé e seguiu a viagem dela. Passaram 2 estações, já foi entrando mais gente, entrou mais gente, aí entra um cara bem mais alto do que aquele, bem mais forte, dá um tapão na perna do cidadão e fala assim, amigo, chega pra lá. O sujeito olhou para aquela montanha, sentou quietinho no cantinho, que cabia até 2 ali naquele outro lugar. Precisava ter passado essa vergonha? É um exemplozinho simples, né? Exemplo simples, mas que mostra para nós como é que a vida age. Primeiro, ela manda aquele professor bonzinho. Foi a senhorinha, gentil, educada, né? Que chegou ali pedindo com carinho, com respeito, posso sentar? O sujeito faz de surdo, faz de cego, faz que não percebe de nada. Aí a vida manda alguém, um professor à altura, né? Alguém mais ignorante, mais seco, mais durão, mais o nosso perfil. E dá um tapão na gente. Bota a gente para pensar, bota a gente para andar, bota a gente de castigo, sabe? E assim acontece. Então, quando a gente está errando espontaneamente, deliberadamente, e vem a dor, primeiro vem alguém da família, né? Como nós falamos, vem um professor, alguém dá um toque, às vezes até alguém que a gente nem conhece, alguém da rua, vem de alguma forma aquela informação. Aí a gente faz de conta que não sabemos de nada, que não prestamos nem atenção, né? Aí a vida manda um durão, sabe? Manda uma pessoa ignorante, manda alguém, aparece um bandido, aparece uma doença, aparece um acidente que nos deixa de cama, certo? Que compromete o nosso orçamento, que compromete a tranquilidade da nossa casa, da nossa família, para acordar-nos. Mas olha, gente, esse recurso doloroso normalmente vem quando a gente não prestou atenção no professor bonzinho que veio antes, certo? Então, gente, nós erramos sim por ignorância, mas erramos por persistência no erro. Geralmente a gente erra porque a gente quer, né? Então, quando a gente opta dessa forma, a vida manda dá esse tapão na gente para a gente acordar, né? Então, quando nós passamos a reencarnação errando, é certo que vão vir
as colheitas, né? Após os erros virão as colheitas. É a lei de causa e efeito, certo? A vida dá uma oportunidade para a gente, como nós falamos nesse simples exemplo do trem. O ideal é não ter errado. Errou. Vem uma cobrança suave. Persistiu no erro, tem um tempo. Persistiu no erro, vem uma cobrança mais pesada. É desse jeito. Quer evitar essa cobrança pesada? Faz. Ouve. Se a gente errou, vamos ter ouvidos para o professor que vem com delicadeza. Ter humildade para aceitar essa explicação. Certo? Porque quando nós passamos a reencarnação errando, vão vir as colheitas. Seja nessa encarnação ou seja em outra. E é muito interessante, no direito divino, nós temos que ter materialidade de provas. No direito divino não, no direito humano, né? No direito divino não tem que ter materialidade de provas. No direito humano são necessárias a materialidade das provas. Então, o sujeito para ser processado no direito humano, vai haver lá quem está processando, né, a justiça vai ter que juntar provas, o investigador vai atrás, ele junta todo aquele material e aí é aberto o processo. Isso no direito humano. Mas no direito divino, gente, é de outro jeito. Né? Nós temos que... Basta ter agredido a lei de justiça, de amor e de caridade. Se nós agredimos essa lei, como nós já havíamos dito, aí começamos a contar tempo para colher o resultado. Não é necessário ter provas materiais. Provas materiais não são necessárias. São necessárias as marcas morais. A partir do momento que nós nos marcamos moralmente, que nós escolhemos por errar, nós começamos a nos marcar moralmente. Fazendo essas marcas morais, nós começamos a contar o tempo desse resgate. Às vezes ele vem na mesma encarnação, às vezes ele vai vir em outra encarnação. Certo? É muito interessante, nós vamos ler aqui um textinho de Mateus. Está aqui, olha. Mateus. Porque se não é necessário ter provas materiais para que aconteça o escândalo perante a justiça divina, então existem formas sutis de escandalizar que às vezes só nós sabemos que cometemos. Nós e Deus. Olha só o que diz Mateus, capítulo 5, versículo 28. Eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. O que está dizendo Mateus aqui, estendendo para o nosso estudo de hoje? O pensamento já é suficiente para cometer um escândalo. Mesmo que nós não tenhamos executado um ato vil, um ato errado, mesmo que nós não tenhamos agredido alguém verbalmente, mas perante a justiça de Deus, se nós pensamos mal, nós já estamos cometendo um escândalo. Veja só como uma coisa é sutil, como é delicado isso. E Mateus ainda, capítulo 15, versículo 18 a 20, o que sai da boca, palavras de Jesus, né? O que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Então, gente, o que sai da boca procede do coração. E isso contaminou o homem. O que contamina o homem? É o que sai da boca, mas é o que procede do coração. Se veio do coração, é o que a pessoa está sentindo, é o que ela está pensando, é o que conta para Deus. Por quê? Por que é isso que conta para Deus? Porque Deus, quando nos coloca para uma reencarnação, Ele busca, Ele procura, Ele almeja a nossa evolução. Se nós ainda pensamos mal, se nós deliberadamente pensamos mal, se nós queremos pensar mal, nós estamos escolhendo o caminho de atraso da nossa evolução. Então, mesmo só pensando mal, nós já estamos nos mantendo em atraso perante a lei de Deus. Por isso, para Deus, pensar errado.
também já contabiliza como escândalo. Por isso Mateus diz, né, palavras de Jesus na verdade, eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela, porque basta o pensamento, a intenção. Porque se Deus quer a nossa evolução e nós erramos, mesmo que seja em pensamento, nós estamos atrasando a nossa evolução. E por isso, para Deus, isso também conta como um escândalo. Certo, gente? Então, aquilo que sai da boca, é lógico que é um escândalo num nível de intensidade maior do que aquilo que está no pensamento. E a atitude maior ainda, porque o indivíduo saiu do pensamento e foi para a palavra, saiu da palavra e foi para a execução. São níveis de intensidade maior de erro. Certo? Mas pensar já é escândalo se esse pensamento for agressivo. Exemplo, o indivíduo está ali lavando sua loucinha, certo? Arrumando seu carro, fazendo sentado lá, mexendo no seu escritório. Quem vê, pensa assim, tá lá, numa boa. Tá só fazendo o que ele precisa fazer, cuidando da casa, cuidando da sua vida pessoal. Mas aquele indivíduo está desejando o mal do outro. Está agindo com violência em pensamento com relação a alguém. Está vibrando negativamente para alguém. De forma odiosa, rancorosa, dura com alguém. Para Deus, isso é um escândalo. Quem está vendo esse indivíduo sentadinho ali, ou lavando a sua louça e tal, imagina, tá lá, né? Gente boa. Mas nós estamos, às vezes, ali, com aquele pensamento, provocando o mal-estar de alguém, provocando uma doença em alguém, desejando a morte de alguém, enquanto fazemos um trabalhinho braçal, básico. Mas Deus sabe o que vai no nosso coração, o que vai nos nossos pensamentos. E perante o Pai, isso é um escândalo também. Então não importa só o ato, o que importa é a intenção também. Para Deus, a intenção, tanto de fazer o bem conta, como positiva, como boa, como de fazer o mal conta como má, como escândalo. Certo? Escândalo é escândalo mesmo que ele não se concretize, mesmo que não se materialize. Por quê? Por que isso conta para Deus? Repetindo, porque Deus quer a nossa evolução. Quando Ele nos coloca aqui na Terra, Ele almeja a nossa evolução. E pensar dessa forma não é evolução. Não é o caminho correto para a evolução. E se isso acontece, isso ofende a Deus. E se ofende, vai ter repercussão. Entra no mecanismo da lei de causa e efeito e vai ter um resultado em seguida que tem que ser corrigido, né? Vamos cair na lei de causa e efeito. Então, muitas vezes a gente não erra porque está com vergonha. Que pensa assim, vou fazer tal coisa, o que vão dizer de mim? Logo eu, que sou um cara legal, que pelo menos aparento ser um cara legal, né? Tenho esse verniz social, todo mundo me considera bacana. Pô, o que meus amigos vão pensar se eu fizer isso? O que minha mãe vai achar? O que minha esposa vai pensar? O que meu marido, meus filhos vão achar? Então a gente não erra por vergonha. A gente não erra porque a lei pune. Porque, se eu fizer tal coisa, se eu for lá assaltar o banco, eu vou preso. Quer dizer, o sujeito não é que ele não quer pegar o dinheiro do outro porque não é dele. Porque ele sabe muito bem que ele só tem que viver com aquilo que lhe pertence. Ele não quer alcançar o dinheiro do outro porque ele vai preso. Certo? Isso aí, quer dizer, o indivíduo, continua sendo uma fera, só que está enjaulado. Uma fera enjaulada. Continua sendo aquela fera que está contida pelas jaulas da sociedade. A sociedade cria leis punitivas que enjaulam esses comportamentos. Certo? Então o indivíduo não tem a oportunidade. Porque se houvesse oportunidade, ele estaria fazendo. Quer dizer, esse indivíduo, quando ele pensa, quando ele deseja cometer essa coisa errada, ele não comete porque tem mecanismo, mas se ele pudesse, ele faria. Aí acontece um escândalo. Esse é um escândalo perante a lei de Deus, porque ofende a lei de justiça, de amor e de caridade. E aí o indivíduo vai incorrer em uma outra questão.
A lei de causa e efeito, como nós já falamos, ele vai colher, certo? Incorrer nessa lei, ele vai plantar, ele vai colher. Se não colher nessa encarnação, vai colher em outra. Por exemplo, o sujeito vai lá e começa, ele tem um cargo, ele lesa a sociedade, rouba verbas da saúde, num momento tão difícil, em que o país, em que o planeta passa por dores, por sofrimento, o sujeito se aproveita daquilo e faz aquele crime perfeito, né? De novo, leva o dinheiro da sociedade, faz uma licitação lá fraudulenta, superfaturada, tudo bem, aquilo passa, a pandemia acaba, ninguém fica sabendo. Ah, é o crime perfeito. O sujeito ficou rico. Rico de problemas, meus amigos. Rico de problemas. Porque esse sujeito vai colher as consequências disso. Porque Deus viu o escândalo. Esse escândalo aconteceu. Então, esse momento vai contar. Ele vai acabar colhendo o resultado disso. O crime do colarinho branco. Quando a gente faz qualquer coisa que prejudica alguém, o sujeito tem lá um comércio e rouba o outro no comércio dele, numa negociação. O sujeito adultera a gasolina do posto que ele é dono. O patrão que lesa os direitos do seu funcionário, do seu empregado. O empregado que lesa o seu patrão, que vai lá e finge que está trabalhando e não está fazendo nada, ou lesa o poder público, está trabalhando no serviço público e finge que trabalha e não trabalha coisa nenhuma. Minha gente, isso não passa desapercebido da lei de Deus, tá bom? Todo mundo vai colher o resultado disso. Veja só o que é esse escândalo perante a lei de Deus. A repercussão que isso tem. Para nós, né? Para nós. E é muito interessante que nós vemos no outro, principalmente aquilo que incomoda, que pega em nós. A gente se sente incomodado no outro, porque é muito fácil. Normalmente nós nos incomodamos muito com o defeito do outro que nós trazemos em nós. Então aquele defeito do nosso irmão, aquele que nos escandaliza no nosso irmão, é aquilo que geralmente nós trazemos em nós, como defeito, como problema também. Isso é muito interessante. Emmanuel, né, o grande Emmanuel, né, o grande mentor do Chico Xavier, falava assim: conserta em ti aquilo que te incomoda no outro. Conserta em ti, conserta em você mesmo aquilo que te incomoda no outro. Então, quando nós observamos em alguém um defeito muito grave e ficamos lá, aquilo nos incomoda, a gente se sente chicoteado com aquilo. Pessoal, dá uma olhadinha para dentro de si mesmo. Vamos nos olhar para dentro. Porque provavelmente aquilo que nos incomoda no outro, é algo que nós trazemos dentro de nós, em abundância. Certo? Por isso que Emmanuel diz isso. Conserta em ti aquilo que te incomoda no outro. Nós temos que trocar o nosso velho padrão pelo padrão do Cristo. Ah, mas o padrão do Cristo é muito alto, né? O padrão do Cristo é um padrão altíssimo. Nós temos que almejar o padrão do Cristo. Olhar para o alto. Ele é o modelo. O modelo de perfeição é o Cristo. É lógico que nós não vamos conseguir chegar nesse modelo tão cedo, né? Isso vai levar um bom tempo ainda. Mas ele é o modelo. Então, olhando para ele, lá para cima que nós vamos subir um degrau. Aí a gente olha mais ainda para cima, sobe mais um degrau. Mais ainda para cima e sobe mais um degrau. A gente vai almejando, tendo como modelo o Cristo. E vamos enxergando os defeitos que estão em nós, para que nós possamos diminuir os escândalos em nós, certo? No Livro dos Espíritos, a questão 919, é uma questão longa, mas nós vamos ler só um trechinho. É muito bacana essa questão, vale a pena depois, dá uma lida no Livro dos Espíritos, na questão 919. É um trecho muito bacana de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele fazia muito uma autoanálise. Ele se observava para poder, no fim de cada dia,
Ele se observava, ele se deitava, ele se observava antes de dormir e via o que ele havia feito de errado, onde ele havia escandalizado perante as leis de Deus, de justiça, amor e caridade. E ele tentava se reparar, se acertar naquele erro. Olha só, vamos ver o que ele diz. No fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Então, quem é que interrogava a consciência dele? Ele mesmo. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Como é que ele fazia isso? Sabia se alguém tinha motivo para se queixar dele? Ele se punha no lugar do outro. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites se lembrar de todas as suas ações do dia e se perguntar o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclareça, adquirirá uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o vai assistir. Então, gente, todo aquele, o que diz Santo Agostinho, o Espírito de Escol, todo aquele que tentar se reformar, que procurar se reformar, olhar para dentro de si, fizer esse exercício íntimo, um balanço do dia, a quem eu lesei hoje, a quem eu prejudiquei hoje, que escândalos eu cometi hoje. Escândalos, mesmo que não tenham sido divulgados, e tentar reparar, acertar esses escândalos, esse vai receber a ajuda de Deus e do seu anjo guardião e dos bons espíritos. Por quê? Porque nós estamos neste planeta com o objetivo, claro, de evoluir. Toda vez que nós buscamos esse caminho de ajustar, de aumentar, de crescer em evolução, Deus vai nos ajudar. Ele vai potencializar essa nossa vontade. Ele vai nos dar mais estímulo para que a gente consiga fazer isso. Certo? Enfim, gente, às vezes a gente não quer fazer esse balanço, está falando Santo Agostinho, né? A gente escolhe aquele caminho mais difícil, citamos o exemplo do trem lá, do trem, e a vida vai mandar o professor. E essa questão do professor, minha gente, somos nós que escolhemos. Então, tá certo? Se a gente quiser fazer esse balanço, Santo Agostinho deu a dica. Essa dica aí, minha gente, vale ouro. É uma dica maravilhosa. É criar o hábito. Fazer aquela prece na hora de deitar, agradecer pelo dia que nós tivemos, pedir pela noite que nós vamos ter, certo? E fazer esse balanço. E no outro dia tentar acertar o que ficou pendente com o outro que nós tenhamos prejudicado e com a gente mesmo tentar acertar para não errar mais, não cair no mesmo erro de novo. Quando nós fazemos isso, nós encurtamos o caminho. É um ato de inteligência, é um ato de bom senso. Aí nós estamos escolhendo o professor bonzinho, certo? Porque se nós não fizermos isso, vem o professor difícil. Vem a doença, vem as perdas, vem as dificuldades, vem a dor de alguma forma para nos colocar no caminho. Porque nós não estamos nessa vida a passeio. Essa vida, essa encarnação é uma oportunidade de aprendizado. Nós estamos aqui a trabalho e a estudo. E se a gente sai desse caminho, a vida vai nos colocar no caminho de novo. Seja com uma palavrinha doce de alguém, se nós dermos bola, ou seja, por uma questão mais dolorosa, se a gente não estiver disposto a ouvir o professor bonzinho que vem antes, né? Certo, gente? Enfim, todo mundo já observou um laguinho bem quietinho, né? Com aquela aguinha bem cristalina, bem paradinha, certo? Aquele laguinho manso. Geralmente a gente acha que nós somos isso, né? Um laguinho manso, um laguinho bonzinho, uma pessoa boa, doce. Nós nos achamos muito bonzinhos. Nós temos assim um olhar muito pesado para o nosso próximo e muito gentil para nós mesmos. Geralmente nós somos muito bonzinhos conosco e mais durões com o outro. Então nós achamos que nós somos aquele lago manso, mas todo lago manso, minha gente, cuidado com o lago manso, com o lago bonzinho, o lago sereno. Embaixo de todo lago manso costuma ter barro, costuma ter lodo. E a vida dá uns chacoalhões em nós, né? Para que a gente ache, para que a gente acorde. Porque nós achamos que nós somos esse laguinho manso, que nós somos uma pessoa bondosa, estamos escondidos atrás do verniz social que a encarnação nos dá.
E aí Deus de vez em quando dá um chacoalhão em nós. De vez em quando Deus fala assim, acorda meu filho, acorda, acorda que você tem que evoluir. Se não é essa santidade, não, mas eu vou no centro espírita, eu faço palestra espírita, eu faço evangelho. Sim, mas aí Deus dá uma prova pra gente, dá aquela dificuldade, aquele apertão em nós, aí a gente explode, xinga, grita, briga, quebra, nos coloca no nosso caminho lá uma facilidade financeira não muito lícita. A gente vai lá e se aproveita daquela situação, lesa alguém, e aí vem a corrigenda. Esse erro é o escândalo. E a vida, de vez em quando, dá essa revolvida nessa água mansa do nosso laguinho, para que a gente acorde, para que a gente perceba que nós não somos melhor que o outro, que embaixo dessa água mansa tem lodo ainda. E para que a gente perceba onde está o problema. Porque percebendo esse problema, quer dizer, revolvendo esse lodo, surge o escândalo em nós e nós podemos corrigir esse defeito. Porque o objetivo dessa vida é o progresso, é o aprendizado. Nós estamos aqui a estudo e a trabalho, né? O escândalo revolve esse lodo em nós. Ele faz com que aquela maldade escondida venha para a luz do dia e a gente se veja como é, nós nos vejamos como nós somos de verdade. E por isso é que Jesus dizia, é necessário que haja o escândalo. Porque o escândalo expõe. Ele expõe a mazela, expõe o problema, para que a gente possa corrigir. Mas Jesus dizia também, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer, é necessário que venha o escândalo para que eu me conheça, me conserte, me arrume, me torne uma pessoa melhor, né? Durante um momento desses, às vezes a gente põe tudo a perder em minutos, em segundos até. Surge uma dificuldade na nossa vida, a gente explode, a gente não quer nem saber, a gente esquece que a gente é espírita, que a gente é cristão, que a gente tem aquele verniz da sociedade, esquece tudo aquilo. E comete atitudes vis, inaceitáveis, grotescas, né? Partimos para cima, saímos até no tapa, não é mesmo? Olha aí o escândalo, né? O escândalo aparecendo. A gente sai no tapa e aí cadê aquela aguinha mansa do nosso laguinho? A gente não é um laguinho de água mansa? Aí surge uma dificuldade, a gente bate o carro e quer sair na briga, lá na rua. Alguém lesa a gente esquece que existem leis para resolver isso e quer tratar do problema de próprio punho, certo? Esquecendo essas questões, esquecendo que existem, que nós estamos numa sociedade, que tem leis, que temos que tomar cuidado com as coisas. Aí o laguinho, né, a aguinha mansa do laguinho, né, está lá toda movimentada. E a gente se expõe. Se expõe para quem? Para nós mesmos. Porque Deus já sabe o que tem no fundo do nosso lago. Ele já conhece o lodo que está ali embaixo. Deus coloca essas dificuldades, esses escândalos na nossa vida para que a gente se perceba, para que a gente se enxergue e possa tomar providências para se tornar uma pessoa melhor, né? E Jesus dizia, mas ai daquele por quem acontece o escândalo. Quer dizer, ai daquele que é instrumento para que o escândalo aconteça. Aí a gente vai pensar assim, puxa vida, então eu sou uma pessoa ainda que precisa evoluir. Então eu cometi determinada coisa errada na outra encarnação minha. Aí nessa encarnação vem alguém, esse alguém vem, puxa o meu tapete, apronta alguma coisa comigo, porque eu preciso desse professor, eu preciso aprender. Ah, tá certo. Aí eu vou aprender e tal. E esse indivíduo fica em débito. Aí tem que chegar outra pessoa e puxar o tapete dele, judiar dele também para que ele aprenda. Aí esse fica em débito. Aí tem que vir um outro. Como é que é isso, então? Quer dizer que então perante Deus a gente sempre vai ter que ter alguém errando, sempre vai ter que ter um carrasco ali, alguém fazendo a coisa errada para o outro poder aprender. É assim? Gente, ai daquele por quem vem o escândalo, dizia Jesus. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. É necessário o aprendizado, mas não é necessário que uma pessoa, que um outro espírito assuma essa posição e resolva ele se fazer justiceiro perante as leis de Deus. Deus não pede isso. Deus não pede justiceiros. A vida se encarrega de colocar
as provas e as expiações que nós precisamos. Se nós temos que passar por um determinado sofrimento, esse sofrimento pode vir através de um acidente natural, de um acidente de trânsito, de um problema da natureza qualquer, uma doença, uma perda financeira que não é uma pessoa que provoca, é a situação, é o mercado. Quer dizer, existem mecanismos que a vida provê para que nós possamos aprender. Nós não precisamos de alguém fazendo isso por nós. Não é lógico, mas tem fulano lá, o cara é muito violento. Então a violência dessa pessoa, a justiça divina vai se aproveitar da violência dessa pessoa para corrigir outro violento. Outro indivíduo violento que precisa aprender que não deve ser violento, a justiça divina vai aproveitar aquele cidadão violento para ir ensinar aquele caboclo lá que está precisando de aprender que não pode ser violento na vida. Esse aprendizado podia vir de outra forma, não precisava vir através de uma outra pessoa. A vida ia dar esse aprendizado através de um acidente, através de um outro motivo natural. Mas a partir do momento que existe alguém que se coloca nessa posição de cobrador, a vida vai fazer, porque a vida é justa, não existe injustiça na lei de Deus. Então esse indivíduo violento, por exemplo, ou injusto, ou desonesto, ele vai exercer a sua atitude sobre o outro indivíduo, que está no mesmo nível de vibração. Violento, injusto, desonesto e assim por diante. Mas ai dele, porque ele está conseguindo para si um débito. Ele fica negativado perante as leis de Deus. Ele fica em débito perante as leis divinas. E ele vai ter que acabar com isso. Em algum momento ele vai aprender também que ele não pode ser violento, que ele não pode ser desonesto, que ele não pode ser injusto, né? Quer dizer, ai daquele porque vem o escândalo. Ele vai ter que se recompor com a lei divina, que é uma lei educativa. Né? Então, quando Jesus fala assim, se a sua mão é motivo de escândalo, cortai. Se o seu pé é motivo de escândalo, cortai. Se o seu olho é motivo de escândalo, arrancai. O que ele está querendo dizer então, em suma? Ele está querendo dizer que a gente deve cortar a mão, o pé? Ele está querendo dizer que nós devemos cortar aquilo que causa o escândalo. Porque a mão não é ela que provoca o escândalo. Não é o pé que provoca o escândalo. Não é o olho que provoca o escândalo. Quem provoca o escândalo é quem cobiça, é quem comanda o corpo, quem comanda a mão, quem comanda o pé. É o espírito que provoca o escândalo. Então é o espírito que precisa se reformar. Então arrancai a mão, arrancai o olho, arrancai o pé, significa arrancar a causa interna que você carrega e que provoca esse escândalo. Arrancar essa causa. Essa causa é que tem que ser arrancada. Tem mais. Quando nós desencarnamos e nós olhamos para a nossa encarnação e falamos, puxa vida, como eu fiz besteira, né? Como eu fiz coisa errada. Eu fui lá para fazer tal coisa e fiz o contrário. Eu tinha um compromisso com a minha família, só fiz besteira com ela. Eu tinha um compromisso com a sociedade. Eu tinha que abrir uma empresa, dar empregos, eu só lesava meus funcionários. Ou eu tinha que trabalhar em tal coisa, eu só lesava meu patrão, minha sociedade. Aí a gente percebe a besteira que fez. Aí, meus amigos, a gente fala assim, puxa vida, eu peço então para nascer com uma determinada deficiência. Para aprender a dar valor para aquele corpo que me servia. Então, às vezes eu peço para nascer sem a mão, ou com uma mão defeituosa, sem o pé, ou com o pé defeituoso, sem o olho, sem a visão, sem a audição, com uma deficiência mental grave. Por quê? Porque eu preciso aprender a valorizar a inteligência, preciso aprender a valorizar o corpo e as atitudes, saber que cada atitude que eu cometo tem repercussão na vida de alguém. Que cada palavra que eu digo repercute na vida de alguém. Que cada linha que eu escrevo, então se eu sou escritor e eu escrevo algo que leva alguém ao suicídio, leva alguém a cometer um delito, leva alguém a se tornar uma pessoa promíscua, obscena, isso teve repercussão na vida de alguém e eu vou colher a consequência. E eu posso voltar numa outra encarnação sem um órgão ou sem uma função correspondente àquilo, para aprender a dar valor.
E normalmente é o próprio espírito que pede. Se ele não tem condições ainda de pedir, muitas vezes alguém de um poder mais elevado na espiritualidade decide isso. E aí sim, de fato, aquele indivíduo pode nascer sem uma parte do corpo. E se cumpre de novo, arrancar a mão, arrancar o pé, arrancar o olho, né? Dessa forma também. É uma interpretação que acontece. Um exemplo. Uma vez nós tivemos a oportunidade de ler até numa obra espírita uma senhora que no tempo da escravidão, no Brasil, ela era dona de uma grande fazenda de cana, de açúcar e algodão, etc., né? Café. E tinha muitos escravos, muito rica, poderosa. E por qualquer banalidade que esses escravos cometessem, qualquer pequeno deslize, ela os punia severamente. E uma das punições que ela gostava muito de fazer, ela pedia para os seus feitores pegarem aquele escravo, amarrava o escravo e ela mesma chutava aquele escravo. Chutava com o seu pé direito, que é o que ela é destra, chutava fortemente. Chutava até enchê-lo de hematomas, às vezes até tirava a vida daquele escravo. De tanto que ela chutava. E ela fazia isso de forma... Ela gostava de punir desse jeito, chutando. Porque ela dizia que eles não mereciam nem que ela encostasse a mão, por isso ela encostava o pé, chutava. Essa senhora, numa outra reencarnação, nasce, volta, reencarna com um grave problema naquele pé direito. Ela dependia, ela teve acho que uma poliomielite, uma coisa assim, que deixou uma gravíssima sequela. E ela não conseguia nem sequer mover aquele pé. Aquele pé que em outra encarnação ela usava para chutar os escravos. Por quê? Para que ela aprenda a dar valor para aquele órgão, para que ela aprenda a valorizar a dor do outro. Certo? Então, é o escândalo que aconteceu naquela encarnação, em que ela foi a fazendeira rica, e ela volta na outra encarnação, volta inclusive numa situação muito mais humilde, de pobreza, de dificuldade financeira e tal, e com o pé que não funciona. Porque ela tinha que ganhar a vida com um membro a menos, para aprender a dar valor para aquilo. Para aprender que ela não podia fazer o que ela bem entendia. E aí, olha, não é nada, não é verdade? Se o seu pé é motivo de escândalo, arrancai-o. Não é isso? É um outro sentido. Além daquele sentido que nós falamos antes. Procure a causa interna que movimenta o seu órgão, o seu pensamento. E se essa causa é ruim, tira essa causa. Arrancar essa causa. Porque senão vai acontecer isso. O outro arrancar acontece numa outra encarnação. A gente surge com algum probleminha para corrigir aquela imperfeição em nós. Porque o objetivo é educar. Esse é o objetivo. Interessante, gente, que nada disso acontece de forma punitiva, certo? Todo mundo já ouviu falar naquela história, o indivíduo tinha que perder um braço, perder um dedo. Ah, fulano veio aqui para perder um braço, perder um dedo. Por que acontece isso? Vamos contar uma historinha para esclarecer isso aí, uma historinha bem legal. O Chico Xavier tinha um irmão dele que era o braço direito do Chico, o famoso médium Chico Xavier, né? Aquele médium, aquele irmão dele, onde o Chico estava, ele estava junto. O Chico ia fazer uma ação na sociedade, ajudar alguém, estava lá o irmão dele. Ia distribuir cesta básica, estava o irmão dele. Ia no centro fazer as psicografias, estava o irmão dele ali, sempre ajudando o Chico. Um cara do bem, aquela pessoa boa até onde dá para ser bom. Cara, a sombra do Chico, né? Chegou um determinado momento, esse irmão do Chico, ele, numa certa idade, teve um AVC. Um AVC, um derrame cerebral, né? Um acidente vascular cerebral. E ficou acamado, gravemente acamado. Esse irmão do Chico, ele estava numa situação que ele não conseguia nem sair da cama, mal conseguia abrir os olhos, certo? Foi um AVC muito extenso. Aí o Chico, que tinha aquela mediunidade maravilhosa, né, que conseguia ver os espíritos como nós nos vemos, ele participou, ele pôde presenciar uma reunião do plano espiritual que acontecia ali na beira do leito do seu irmão, com mentores de alta hierarquia que estavam descendo ali para decidir o futuro do irmão do Chico. Esses mentores estavam conversando o seguinte: olha, ele tem um débito que precisa ser saldado. Ele tinha que passar pelo AVC, ele tinha que ficar acamado e ele tinha que ficar 15 anos acamado em pesado sofrimento.
passar por dores, pneumonias, infecções de pele. Mas aí vem a bondade do Pai, atenuar essa dor. Mas o irmão do Chico foi o exemplo de bondade, o exemplo de doçura, o exemplo de amor e de caridade, o braço direito do Chico. Então, por conta dele ter aprendido a lei de amor, a lei de justiça e a lei de caridade, ter exercido isso, ter vivenciado isso, esse sofrimento vai ser amenizado. Esse sofrimento vai ser reduzido. E o irmão do Chico, que tinha que ficar 15 anos de cama, ficou algumas semanas de cama. Ele desencarnou. O plano espiritual determinou o desencarne daquele espírito. E ao invés dele ficar ali, imóvel, vegetando numa cama por 15 anos, ele ficou por algumas semanas. E rapidamente foi conduzido ao plano espiritual. Por quê? Porque ele mereceu. É aquela história, tinha que perder o braço, perder o dedo. Por quê? Porque mereceu. Porque teve merecimento, porque conduziu bem a sua vida. Então nós podemos, mesmo tendo débitos, tendo escândalos, né, que nos poderiam contar desfavoravelmente para nós, coisas que nós trazemos de outras encarnações, ou mesmo dessa, que nós falamos, puxa, fiz tal coisa muito errada, cometi tal absurdo, eu me arrependo muito. Ótimo, arrepender é uma coisa muito importante. Agora, fazer o bem é mais importante ainda. E sempre dá tempo, gente. A pessoa pode falar assim, ah, não, mas não dá mais tempo, eu fiz tal coisa muito grave, foi muito errado aquilo que eu fiz, não tem mais jeito para mim, não, eu sou um caso perdido. Não. Se nós fôssemos um caso perdido, gente, nós não estaríamos aqui mais. Porque o plano espiritual não perde tempo. Jesus não perde tempo. Se nós ainda estamos aqui, encarnados, vivenciando essa oportunidade de resgate, de aprendizado, é porque nós ainda temos tempo. Não importa a nossa idade e não importa a gravidade do ato cometido, ainda dá tempo. Ainda tem jeito de acertar isso e amenizar o nosso sofrimento, como o irmão do Chico fez. Certo? Nós somos todos trabalhadores da última hora. Jesus, o que ele quer é a nossa mudança. Ele não quer nos penalizar. Deus não quer nos penalizar. Não quer o nosso sofrimento. Deus quer a nossa reforma íntima. Se nós conseguirmos atingir esse objetivo, nós vamos amenizar em muito o sofrimento. O irmão do Chico, ele precisava de um resgate. A lei de causa e efeito se cumpriu. Ele resgatou, sim. Ele teve o AVC, que ele tinha que passar pelo AVC. Ele ficou acamado, ele tinha que ficar acamado, ele ficou acamado. Mas o resgate foi muito minimizado. A dor foi muito diminuída. Porque ele praticou a lei de amor, justiça e caridade. E se nós estamos aqui ainda encarnados nesse plano, é porque nós podemos participar, podemos executar ainda uma mudança radical na nossa vida, se isso for preciso. E passar a exercer a lei de justiça, amor e caridade e amenizar as nossas provas. Jesus foi muito claro com Maria de Magdala. Ele disse, o amor cobre a multidão dos pecados. Gente, olha a profundidade disso. O amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. O amor está acima de qualquer pecado e de quantos eles sejam. Então vamos começar a praticar essa lei de amor, justiça e caridade. Quando? Onde? Com quem? Hoje, já, agora, com quem está do nosso lado, com quem nós convivemos, na nossa família, na nossa sociedade, no nosso trabalho. Vamos aplicar isso já, porque dá tempo. Então nós vamos encerrando aqui, gente, que já está na hora, né, no momento da gente dar esse encerramento. Agradecendo pela oportunidade ao Cefa, aos nossos amigos que estão aí nos assistindo. E vamos encerrar vibrando, fazendo uma vibração e uma prece, que o nosso planeta precisa tanto disso, né? Vibrando paz para o nosso planeta querido, nossa querida Terra. Paz para o nosso Brasil, que nós consigamos passar esse momento de sofrimento, de doenças, com rapidez, aprendendo aquilo que nós temos que aprender. Vamos vibrar pela nossa cidade,
pela nossa sociedade onde nós vivemos, nossa rua, nosso bairro. Vamos vibrar pela nossa família, nossa casa, o nosso lar. E, enfim, por nós mesmos. Que nós consigamos nos tornar executores da lei de justiça, amor e caridade, segundo a vontade de Deus. E vamos agradecendo, finalizando agradecendo a Deus pela oportunidade deste dia, deste estudo juntos e desta encarnação. Que Deus esteja sempre conosco, que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma ótima noite e uma ótima semana. E aqui um pequeno aviso do Cefa, não deixe de assistir domingo às 9h30 da manhã, palestra live, com Marisa Valentino, tema perda de entes queridos. Domingo próximo, agora, né? Depois de amanhã, portanto, às 9h30 da manhã. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até mais.